Senhor, irmãos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou explicar o porquê que o cristão tem que estar alerta quando está tudo bem. Bom, vamos primeiro entender o porquê que o crente passa por tribulação. Se formos parar para observar a vida dos apóstolos, a vida de Jesus em si, vemos que eles passaram por tribulação. Eles não foram poupados, principalmente Jesus. Então, se Jesus, os discípulos, os seguidores de Cristo, os cristãos, os apóstolos, passaram por tribulações em suas vidas, por que nós não temos que passar? Uma das provações que passamos na vida é o luto, a doença, o sofrimento, tomada de decisão, tentação. E o Espírito Santo passou assim pra mim, é que quando nós estamos naquele período difícil, o Senhor ele não te abandona. Muitas das vezes sentimos que o Senhor tá tão longe, tá tão distante, nos questionamos, ó Senhor, por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor deixa eu passar por tudo isso? Por que o Senhor sendo um Deus tão bom faz isso comigo? Mas saiba, irmãos, que o Senhor muitas das vezes faz nós passar pelo deserto, como muitos falam, para aumentar a nossa fé, sabe? Para ampliar o nosso ponto de vista em relação ao Senhor, para nós chegarmos mais perto da intimidade com Ele, para nossa fé ser restaurada. Então, irmãos, no deserto, o Senhor não te abandona. Ele te observa. Ele sempre está ali, te observando em tudo quando você está sendo provado, para ver se você é aprovado na presença dele. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o professor e o aluno. Porque em uma parte do ano o professor ele fica te ensinando ali, para no final ele te passar uma avaliação, uma prova, e você faz aquela prova, mas na hora da prova o professor ele não sai simplesmente, ele fica no cantinho dele quietinho, mas ele tá te observando o tempo inteiro. Assim é Jesus. Lá em Salmos, no capítulo 22 e no versículo 24 diz assim: porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Às vezes você fala assim: Senhor, mas esse fardo tá muito pesado, eu não vou aguentar. Irmãos, o Senhor conhece o limite. Ele te conhece por ele por fora antes mesmo de você ser formado. E se você estiver passando por uma tentação, por uma prova que você não consegue suportar, o Senhor ele se encarrega disso, ele te carrega nos colos, mas ele não deixa você padecer. O Senhor é o teu Deus, confia nele. E lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então fique feliz, irmãos. Se você está passando por tribulação, você é bem-aventurado. E no final, às vezes você não vai receber a recompensa aqui, mas lá no céu está garantido para você, porque o Senhor te ama. E lá em Romanos, no capítulo 5, nos versículos 3 ao 5, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você passa por tribulação, ou você já passou, ou você está passando, ou passará, mas saiba que ela gera muitos resultados, e resultados muito bons, e essas experiências você vai levar pro resto da sua caminhada com Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui Jesus tinha falado isso para Paulo, e Paulo ele se gloriou na fraqueza. Mas você pensa assim, como assim Paulo se gloria na fraqueza? Porque o verdadeiro cristão, ele se gloria nas fraquezas, porque ele vê que a fraqueza gera perseverança, gera paciência, gera experiências com o Senhor, deixa ele mais perto do Senhor. Se você não sabe, a escada do cristão não é para cima, onde é fama, reconhecimento, onde é créditos, não. Os degraus do cristão é para baixo na humilhação, porque quanto mais ele se humilha, mais Cristo cresce nele. E o cristão de verdade quer que Cristo esteja nele. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação,
Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Temos que ser sábios quando passamos por tribulação, e quando não passamos, temos que vigiar. Pare e pense, na sua escola você tem sido amado por todos, no seu serviço, seus colegas de trabalho não brigam com você, na sua família todos te tratam bem, onde você passa, onde você vai, com você mesma. Pare e pensa, está tudo bem? Está tudo ótimo? Se você falou que sim, vigie. Porque muitas das vezes, quando tudo fica bem, principalmente na vida do cristão, ele tem que observar a distância que ele está de Cristo. Porque quando somos cristãos, não somos amados por todos. Se tentarmos agradar as pessoas e fazer as vontades delas, nós não fazemos o mais importante, que é a vontade do Senhor. Se você se diz cristão e nunca passou uma tribulação por causa do nome de Jesus, é uma pena lhe dizer, mas você não é cristão de verdade. Uma das evidências em que estamos longe do Senhor, ou algum sinal de que estamos longe dele, é porque não temos mais provação, não estamos passando mais por tentação, ou porque não estamos mais sofrendo pelo nome do Senhor. Cuidado, porque isso pode simbolizar que você está longe do Senhor, agradando as pessoas, fazendo as vontades delas e não agradando ao Senhor. E, consequentemente, não fazendo a vontade dele. E lá em João, no capítulo 15, no versículo 18, diz assim: Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Então, se o mundo está te odiando, se as pessoas estão te excluindo, se você está passando por um momento difícil, saiba que primeiro Jesus passou por isso. E se você está passando, você está sabendo que Jesus passou por você. Antes de você passar por isso, Jesus já passou primeiro para te assegurar que ele venceu e você também pode vencer. Um exemplo também é a vida de Jó, o quanto que ele sofreu, mas no final o Senhor deu o dobro para ele. A vida de Paulo também, o quanto que ele foi perseguido pelo nome de Jesus. Ele é uma evidência de um cristão verdadeiro, porque os cristãos verdadeiros sofrem, assim como Estevão sofreu pelo nome do Senhor. E para finalizar, o nosso Jesus, que sofreu tanto, mas no final ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Que você se examine para você ver se você está seguindo os passos do Senhor, agradando a Ele, ou se você está seguindo os passos do mundo e fazendo a vontade do mundo. Esteja alerta se tudo está bem em sua vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, diz assim: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Provam para ver se você está seguindo os passos de Cristo, assim como diz as Escrituras. Se essa mensagem tocou no teu coração, compartilha aí em nome de Jesus. Espero muito que vocês tenham gostado. Paz do Senhor.